Olá, como vai? Olha, se gostar desse vídeo, dá um like, hein? Se gostar muito, e não for inscrito no canal, se inscreva no canal José Leone Pinto no YouTube. E está sentindo a sua foto, você precisa entrar para ser avisado dos vídeos que gravamos, como por exemplo esse. Voltamos aqui ao tema Rosângela da Silva. Janja está dando o que falar, a mulher do presidente Lula. O ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, criticou uma ação popular que questiona despesas da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, em viagens internacionais. A ação tem o objetivo, segundo Jorge Messias, de causar constrangimento e manchetar. O destino dela será o arquivamento, segundo ele, e defendeu que não havia elementos mínimos no processo para a Justiça Federal aceitar os pedidos. O ministro Jorge Messias, vocês já sabem quem é. É o Messias! O Messias! Lembra que quando a Dilma tentou nomear o Lula chefe da Casa Civil e o Lula estava preso, né? E ela mandou, aliás, o Lula estava condenado, né? E ela mandou o Messias entregar o convite, né, para a chefia da Casa Civil, para o Lula. E aí ela disse assim: olha, o presidente, no telefonema que foi gravado e que foi revelado por decisão do juiz Sérgio Moro, né, eu vou lhe mandar o Messias. Messias era esse Messias. O cara agora é o advogado-geral da União, do Lula. Ele agora está cartando regra, digamos, para sermos mais elegantes, num programa chamado Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasileira de Comunicação. Dinheiro público sendo gastado para transformar um garoto de recado de Dilma para Lula, de PT para o PT, em lema, tema e cliente, né? E autoridade. O advogado não tem razão, o advogado quer mesmo é manchete. Quem é ele para dizer que o advogado quer manchete? Qual é o sentido de um ministro situado no Palácio atingir e alcançar um cidadão brasileiro que está no exercício do seu direito? Algumas pessoas entram em ações populares com o propósito de manchetar, quando na realidade as questões ali já estão muito mais que debatidas e apresentadas à sociedade. Bom, em primeiro lugar, doutor Messias. Esse Messias não soa meio assim gozativo por parte da Dilma, é só um problema lá da linguagem dela que não era lá muito afiada, né? Doutor Messias, quem viaja às custas de outrem presta contas. Eu viajei muito às custas dos jornais e das emissoras de rádio e televisão onde trabalhei e prestei contas. Todas as viagens que fiz, eu tinha de prestar conta. Agora, por que a senhora Janja da Silva não tem que prestar contas? Viaja uma semana antes para Moscou, uma viagem que vai para Moscou e Pequim, e não presta contas. Quando chega, alguém quer saber quais são as despesas que ela fez, e aí o Lula decreta sigilo de 100 anos. Isso porque passou o governo todo do Bolsonaro condenando a mesma medida tomada pelo Bolsonaro. A verdade, meus amigos, é que os asseclas do Lula pretendem acusar os contribuintes que cobram como exibicionistas interessados em aparecer. Ora, quem não tinha que aparecer era nosso querido Messias, né? O Messias não é, assim, nenhum figurão do direito, né? Mas sendo advogado-geral da União, vamos ver lá na frente, é candidato a um cargo no Supremo, mais dia, menos dia, né?
Aliás, eu queria lembrar a vocês que a Advocacia Geral da União, a AGU, apareceu no ordenamento jurídico nacional na Constituição de 1988. De lá para cá já houve muitos advogados gerais da União, né? O primeiro deles foi o Gilmar Mendes, nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso. Gilmar Mendes tornou-se um chefão lá agora é o decano do Supremo Tribunal Federal. Mas ele não foi o único, nem o último. Olha, o Dias Toffoli foi advogado-geral do Lula e depois nomeado pelo Lula ministro. Aí traiu o Lula. Lembra que o Lula quis ir para o enterro do irmão e ele ficou encebando lá com autorização, porque o Lula estava preso, e agora vive lambendo os pés do Lula, e o Lula, muito corretamente, mete-lhe o chute na cara? Pois é, mas está lá no Supremo. Talento, currículo ele não tem, mas está lá. É o mesmo caso do André Mendonça, que foi 2 vezes advogado-geral da União sob Bolsonaro e depois indicado pelo mesmo Bolsonaro para o Supremo. Quer dizer, a Advocacia Geral da União é um bom ponto de lançamento para o Supremo, né? Tornou-se assim. E essa Constituição está cheia de defeitos e a Advocacia Geral da União é um defeito grave. Vocês se lembram que na época da Dilma, o Zé Eduardo Cardoso se destacou muito como advogado-geral da Dilma, tentando impedir o impeachment, né? Esse aí não foi para o Supremo, né? Mas está aí no noticiário e tal, e na época mostrou que o grande papel da AGU é ser advogado do presidente. No caso do Bessias, o Bessias é tão segundo time que se transformou no advogado da Janja, né? Ganha dinheiro público para ser advogado da Janja, né? De qualquer maneira, a Justiça Federal deu 20 dias para a União se manifestar sobre os gastos de Janja com viagens internacionais. O despacho, expedido no domingo pelo juiz Leonardo Tavares Saraiva, da 9ª Vara Federal Civil de Brasília, também notificou a primeira-dama para apresentar defesa no processo. As despesas são questionadas em ação popular movida pelo vereador Guilherme Kilter, do Novo de Curitiba, e pelo advogado Jeffrey Cicchini. Eles pedem a suspensão imediata de quaisquer ordem de pagamento, desembolso, diárias, passagens ou autorizações de despesa com viagens da primeira-dama. O juiz não deu respaldo para essa cobrança, né? O juiz não entendeu que fosse justo impedir que a partir de agora a Dilma viajasse por conta nossa. Só que tem que prestar contas, filha. O que é isso? Primeiro o seguinte, qual é o cargo oficial que a Janja tem? A Janja desempenha um cargo eletivo? Alguém votou em Janja por algum motivo? Foi nomeada pelo marido alguma coisa? Né? Nem essas ações que ela pratica aí são oficiais. É tudo iniciativa dela. E ela já avisou que na próxima viagem ela pode chutar o protocolo para o espaço. Quem avisa, amigo né? E ela entra na categoria de muito amiga, principalmente do contribuinte que paga a conta e só vai ficar sabendo em que ela gastou daqui a 100 anos. Ou seja, no dia de quem? De quem? De São Nunca. Olha aqui, essa mãozinha aqui não vai ficar sabendo o que é que a dona Janja andou fazendo com o dinheirinho que saiu da mão dela pagando imposto. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Oh, mãozinha, como você é maltratada. O cidadão é muito maltratado no Brasil, hein? E, em compensação, os poderosos. Casta. Vou ficando por aqui, direto ao assunto em pé.